Olá, boa tarde. Mais uma quarta-feira, mais um dia de live. Hoje, nosso projeto Live está com um dia muito especial. Hoje nós teremos uma convidada mais que especial ainda, já está até aqui conosco, já vou chamá-la para entrar conosco. Olá, doutor Carlos Alberto, seja muito bem-vindo. Olá, doutora Ana. Nós somos da Comissão OAB Vai à Escola. Eu me chamo Angélica Lira, estou atualmente presidente da comissão desde 2019 e a gente tem realizado trabalhos com lives, porque a gente não pode realizar mais os projetos presencialmente, então estamos tentando levar informações, direitos e várias outras temáticas para a nossa sociedade, que essa é a nossa intenção. Gente, muito bem-vindo a todos, Marusa, a comissão da aba Direitos Humanos, sejam todos bem-vindos. Doutora Ana, vou chamar a senhora aqui para entrar conosco. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. Deixa só a nossa convidada entrar aqui. Olá, doutora Ana. Oi, querida. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Meu vídeo está aparecendo direitinho? Tá sim, estou vendo Ai, muito que bem a bom! doutora. Ai, Muito que bom! Que obrigada. alegria! Que Que alegria estar aqui alegria com imensa. você, Uma alegria Angélica. imensa minha, mais uma vez, poder participar de algum projeto junto com a doutora. Nós estivemos juntas em 2019 no projeto Porte de Livros, aqui no Colégio Estadual do AFA, e a Oi? senhora esteve conosco. Foi uma alegria muito grande poder presenciar o Colégio Estadual com os livros que o projeto proporciona. E hoje a gente pode estar aqui nesse nosso projeto. Hoje é um dia especial. A gente vai tratar de vários temas de direitos humanos, porque estamos aí em plena ebulição de assuntos, né? E hoje, mais ainda, por ser o dia, né, da data do golpe de 64, hoje são 57 anos do golpe, né? Uma data foi bastante coincidência, porque é o dia que a gente exerce esse trabalho aqui na nossa comissão, mas a gente já está ciente de que várias manifestações estão sendo convocadas por todo o país pedindo, né, a volta da intervenção militar, e outras também, graças a Deus, em prol dos direitos humanos e da democracia, né, contra a perda do Estado Democrático de Direito. Então, doutora Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Para quem seja da sociedade e não conhece a doutora Ana, que não seja colega da advocacia, a doutora Ana é advogada e vice-presidente da seccional aqui do Rio de Janeiro, da OAB. Então, doutora, fica à vontade, vamos conversar. Oh, minha querida Angélica, em primeiro lugar, eu queria te dizer que foi uma honra imensa participar desse bate-papo aqui com você, por várias razões. Em primeiro lugar, nós já estivemos juntas numa escola e na doação de livros, né, do projeto Porte de Livros da OAB, como você mencionou, e eu pude presenciar o belo pela comissão de OAB Vai à Escola de Nilópolis, presidida pela nossa querida Angélica. É um trabalho muito bonito. A gente está com um pouquinho de falha na comunicação da... Olá, doutora Bárbara, seja bem-vinda. Wallace, Van Rezende, Carla Souza, enquanto a doutora Ana se posiciona relativo à conexão dela. Não sei se ela caiu, gente, ela caiu. Mas a gente hoje, como nós dissemos, nós vamos tratar sobre vários enfoques dos direitos humanos. Olá, doutora Aline. Tudo bem, gente? A doutora Ana já voltou. Vou trazer ela aqui para a gente novamente. Bom, doutora, seja bem-vinda de volta. Agora eu acho que eu consegui voltar. Vocês Seja estão me bem-vinda de ouvindo? volta, doutora. Estamos sim, deu uma travada na conexão, mas agora está tudo em ordem.
Ah, que bom. A internet, eu também estou num lugar onde está quase chovendo, aí a internet fica irregular mesmo. Mas eu queria dizer aqui, é muito importante dizer isso, que eu sou uma grande admiradora do trabalho da nossa querida presidente, Angélica. Ela faz, gente, um trabalho belíssimo nas escolas. Ela preside, né, a OAB Vai à Escola de Nilópolis, que é uma das comissões mais bonitas que a gente tem na OAB, que é a OAB Vai à Escola. Eu sou tão encantada por essa comissão que quando eu fui diretora da escola do Tribunal Regional Eleitoral, eu criei lá o programa TRE Vai à Escola, mas Ah, que inspirado legal. totalmente nesse programa da OAB, que é lindíssimo. E, Angélica, eu fiquei encantada com o trabalho que você faz perante as escolas, com esse trabalho tão bonito. Então, é uma dupla honra estar aqui hoje com você, e uma dupla alegria também, minha querida. Eu te agradeço, doutora Ana, pelo reconhecimento do trabalho. A gente está aqui justamente para isso, né? A gente já sabe que nosso trabalho enquanto advogado não se limita às portas do tribunal, às paredes internas do nosso escritório. A gente tem que levar para a sociedade muito mais do que a gente acha, né? Tem muitos advogados que acham que o nosso trabalho é estritamente litigioso, né? E a gente entende que educação, informação são matérias de interesse público, então a gente está aqui para isso, a gente pretende disseminar as relações mais humanizadas, nós somos inteiramente a favor dos direitos humanos, né? E a gente está justamente trazendo isso, para propagar o direito para a sociedade. Por isso a gente está fazendo sempre essas conversas através de um bate-papo mais leve, descontraído, para que as pessoas consigam nos entender, porque às vezes, né, a sociedade diz que tem aquela dificuldade de entender o que a gente chama de juridiquês, né? Mas esse não é o intuito, né? Então, doutora, a gente traz aqui hoje, né, a importância da gente tratar os direitos humanos para todos, né? Por causa o início dessa ideia de falar sobre direitos humanos com a doutora surgiu por conta da polêmica levantada na última sexta-feira pela nossa querida apresentadora Xuxa, que eu fui fã enquanto Sim, criança, né? todos nós. Pois é, né? Mas a gente tem que descortinar um pouco determinados termos, porque se esconde atrás de determinadas palavras muitos conceitos e preconceitos, né? Que infelizmente estão bem enraizados ainda na nossa sociedade, né? E um deles é falar que os presos podem ser utilizados como cobaias Cobaia. sem ser da livre e espontânea vontade, que seria o trabalho da realização da fase 1, 2 e 3 dos testes da vacina do Covid. Né? Então, doutora, eu queria que a doutora trouxesse para a gente aí algumas palavras, algumas considerações acerca dessa questão, porque a gente sabe que esse sistema carcerário é composto, na maior parte, de negros, pobres, né? Então, a gente tem por trás dessa conotação, né, uma outra visão, né, e a gente tem que trazer isso para a gente levantar e traduzir um pouco, né, o que está por trás de tudo isso. Fica à vontade, Olha, doutora. Angélica, eu achei esse tema que você levantou de maior importância, porque a Xuxa, que é uma figura pública, uma figura, né, admirada por todos, na verdade, ela reproduziu, até se desculpou depois pela sua declaração, mas foi importante a declaração dela para a gente ver um preconceito que não é só dela, é um preconceito arraigado na sociedade e muitas vezes propagado pela própria mídia, né? Eu acho que o que a gente precisa incentivar, nós advogados e a sociedade em geral, é empatia com relação às outras pessoas. Vejam vocês, nem todos que estão presos cometeram ilícitos. Há, como o sistema é composto por seres humanos, há equívocos e pessoas presas indevidamente. Isso no mundo inteiro, não é um privilégio do Brasil. Mas há Verdade. equívocos. Então, nós temos pessoas presas que cometeram delitos graves, algumas ou muitas que cometeram delitos leves, algumas até roubaram por fome, e outras que estão
por um equívoco, como aconteceu recentemente num caso que foi muito divulgado na imprensa, daquele rapaz negro que estava na hora do latrocínio tocando um instrumento musical num evento público. E ele foi confundido com o criminoso e foi preso e ficou mais de um mês preso. Então, o que eu acho que a gente tem que sempre pensar em termos de direitos humanos é que a gente tem que vestir o chapéu do outro, sabe, Angélica? A gente tem que enxergar que o outro é nossos irmãos. E aí eu pergunto, se a Xuxa tivesse a infelicidade de ter um parente justa ou injustamente preso, ela diria que seria uma boa opção usar os presos como cobaias, ainda que eles não quisessem se submeter a esses testes? Quer dizer, é absolutamente desumano. Eu não tenho a menor dúvida que se ela tivesse a infelicidade de ter um parente preso, ela não faria esse comentário. E é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que ninguém está livre de ter um contratempo e de ter um parente que tem um contratempo. Seja justo ou injusta a prisão, não importa. Mas são seres humanos que estão lá numa situação já muito degradante, porque até ontem, na sessão do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia fez questão de lembrar que a situação nos nossos presídios é uma constante inconstitucionalidade, né? Pelas precárias condições. Então, você imaginar utilizar presos como cobaias realmente é uma atrocidade, é uma falta de empatia com o outro, é uma falta de solidariedade, é uma falta de humanidade. E mais do que isso, uma falta de perspectiva do sistema penal e do seu objetivo. Porque eu acho, sabe, Angélica, que a doutrina e a própria filosofia já há muito tempo repetem que só faz sentido você tirar do convívio social uma pessoa se você der a ela meios de melhorar, de aprender um ofício e de poder integrar a sociedade. Aqui estão perguntando se a OAB não fez nada. Fez sim, a OAB fez um escândalo extraordinário com a prisão desse rapaz da banda. Inclusive, eu mesma fiz vídeos na internet protestando e acabou que o Tribunal de Justiça soltou o rapaz. A OAB faz muito, mas só a OAB não adianta. A gente tem que... Todos os advogados têm esse dever social e toda a população também. A gente tem que pensar no outro, seja em que situação estiver, como alguém que podia ser da nossa família, como alguém que tem sentimentos como nós todos temos, e alguém que tem que ter o mínimo de respeito. Já não está tendo respeito preso pela falta de condições dignas na prisão, que é um fato. Mas pensar em utilizá-los como cobaia, Angélica, em pleno século XXI, é realmente retroceder sob a perspectiva civilizatória muitos séculos, né? Nós não podemos admitir, e a apresentadora se desculpou, e espero que ela tenha realmente refletido sobre o assunto e constatado que o que ela falou é uma indignidade, né? E eu digo mais, Angélica, a gente, que você também, que auxiliou demais esse projeto de distribuir livros em escolas, a gente também distribuiu em penitenciárias, os presos hoje, eles estão, por causa da pandemia, sem acesso às bibliotecas dos presídios. Você já pensou a pessoa ficar encarcerada 24 horas por dia sem ter um livro para ler? Quer dizer, já é uma situação bastante degradante. Ontem eu assisti a live da doutora, né, com a presidente da Comissão de Prerrogativas, e foi dito, né, que muitos presídios já estão até fechados por conta que o Covid chegou nessas instituições, né? Você vê que já é um local de acesso limitado, né? E que enquanto conseguiam mantê-los distantes do convívio, né? Porque eles estão isolados sem convívio social, é somente entre eles, apesar do confinamento e da aglomeração, que a gente sabe da superlotação do sistema carcerário.
né, já chegou até lá. Óbvio, né, por conta dos trabalhadores, dos próprios advogados que vão. Então, hoje em dia já tem muitos presídios fechados que eles não podem mais receber visitas, não podem mais, tem tido até dificuldade de advogados terem acesso aos parlatórios, que já são também críticos, né? Imagina tratá-los como pessoas já são, né, à margem da sociedade, porque são considerados marginais, né, e sem conseguir ressocializá-los, porque o nosso sistema carcerário é totalmente, né, o nosso sistema prisional é totalmente fora desses padrões de tentar ressocializar, infelizmente, né? Deveria ser, né, a intenção inicial, fazer a ressocialização, mas através da educação, que eu acredito que a educação seja o futuro, né, que ela sempre foi o passado, ela é o presente, ela é o futuro de qualquer situação, e a gente não consegue ter esse acesso. Agora, a gente imputar ao preso, né, aquela pessoa, né, como a doutora até mencionou, um equívoco que ocorreu aqui no Brasil, eu estava assistindo essa semana um documentário que fala sobre, o nome do documentário é Justiça em Julgamento, fala exatamente a mesmíssima coisa. Um policial branco que foi assassinado na porta de uma farmácia e ninguém sabe quem foi, mas o julgamento é todo forjado para prender um negro, um jovem negro de periferia que não teria, né, não teve acesso a um julgamento justo, apesar dos ótimos advogados que o defenderam, de todas as provas contrárias, que teve júri dizendo que absolvendo, e foi anulado o julgamento para fazer um novo, para poder condená-lo. Ele ficou 22 anos preso injustamente lá nos Estados Unidos. Então a gente vê, né, e realmente não é só aqui esses atos antidemocráticos, né, acontece ao redor do mundo. Acontece ao redor do mundo e, infelizmente, e até a gente pode citar, né, os Estados Unidos da América como exemplo para muita coisa. Mas, de fato, inclusive na questão racial, eles são, na minha opinião, muito mais atrasados do que a sociedade brasileira. Ainda há um racismo muito radical nos Estados Unidos. Aqui também há, mas nos Estados Unidos é ainda mais perverso. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas confundem, na verdade, também, Angélica, é muito importante a gente falar sobre isso. Algumas pessoas confundem a gente falar de direitos humanos com tendências políticas de esquerda, de direita ou de centro. Então, eu acho muito importante para aqueles aguerridos partidários, seja da esquerda, seja da direita, não importa, que eles levem em conta o seguinte: direitos humanos e solidariedade não tem partido. Você pode ter um gestor de direita que respeita os direitos humanos, como a história mostra que já tivemos vários, e gestores de esquerda que respeitem direitos humanos ou não, né? A gente pode lembrar que Stalin, na Rússia, cometeu atrocidades, matou milhões de pessoas, matou mais pessoas do que Hitler, e ele era de esquerda. Então, eu acho também muito importante nessa live a gente falar que há um dogmatismo nas nossas redes sociais completamente equivocado, como se quem defende os direitos humanos seria de esquerda, e quem não defende é de direita. Comunista, ainda por cima. E ainda comunista. Isso com o perdão da palavra, a falta de conhecimento histórico, porque Hitler era de direita, Stalin era de esquerda, e foram dois monstros igualmente monstros. Então, a gente precisa despolitizar a questão, sabe, Angélica, dos direitos humanos, e tirar dessa incrível dicotomia que a gente está no país, de quem defende o Bolsonaro, quem não defende, e aí atacam nas redes sociais, lançam uma série de calúnias. A gente tem que pensar o seguinte: vamos amadurecer, estudar a história e ver que direitos humanos devem ser respeitados e prestigiados por quem é de direita, quem é de esquerda e quem é de centro, né? Porque esse dogma, você não acha?
esse dogma, as pessoas têm invocado isso como se a gente falar de direitos humanos fosse ser comunista. Eu não sou comunista, eu não sou de esquerda, jamais fui. Ao contrário, eu sou centro-direita. Mas valorizar os direitos humanos é uma questão de civilização, não é uma questão de partido político. Você não acha? Isso não tira da doutora o senso de justiça social, né? O Sem que dúvida. essa dicotomia e essa polarização política fez foi justamente tirar esse senso comum de justiça social, né? Fez as pessoas se petrificarem um pouco, né, no sentimento e acharem, né, que essas questões de direitos humanos é favorecer, como, né, como as pessoas dizem, criar assim, né? Como é que se fala? Que as pessoas vão ficar à mercê do Estado, a favor do Estado o tempo todo, né? Que não vão buscar trabalhar, não vão buscar fazer outras coisas para crescer a economia e vão ficar acomodadas. E não é assim. Só que a gente sabe que se as pessoas que estão ali, que hoje a gente sabe que a nossa a pobreza extrema está aumentando, né? Então, se a gente não fizer o mínimo para que essas pessoas possam conseguir se manter, ter o que fazer, ter força para poder produzir, elas não vão ter. Então, o assistencialismo, embora ele seja uma coisa ruim a longo prazo, ele é necessário a curto prazo. Então, o auxílio emergencial, que muita gente é contra, que o governo ainda está ali segurando as rédeas para poder fazer e diz toda hora, vai começar em fevereiro, vai começar em março, vai começar em abril, e nada que sai, né? Isso é uma coisa necessária, porque as pessoas estão tendo essa necessidade, ainda mais nesse período da pandemia, que tem essa necessidade do isolamento, e as pessoas estão cada vez mais fechadas no egoísmo, no egocentrismo tão forte, tão arraigado que essa polarização criou, né? E acabaram sendo contra o outro, né? Elas não estão contra o sistema, elas estão contra o próximo, contra aquela pessoa pobre que não está com forças para se levantar para produzir. E estão reclamando que ela não produz. Como que ela vai produzir? Não é verdade? Pois é uma falta de empatia e uma falta de sensibilidade. O nosso presidente, não entro aqui em questão política nenhuma, mas o nosso presidente da República, que é um político de direita, ele defende o auxílio, esse auxílio, justamente porque reconhece que durante a pandemia as pessoas estão sem possibilidade de trabalhar, né? Aqueles vendedores ambulantes na rua, vendedores de pequenos mercados, todos, uma grande massa da população simplesmente não consegue trabalhar, porque não tem, porque com o fechamento de vários locais não tem como trabalhar. Então, por mais que tenha críticas ao presidente, eu tenho várias delas, essa questão do auxílio é uma questão necessária. E outra coisa, se a gente não der auxílio, o pouco que essas pessoas compram dos meios de produção, elas vão parar de comprar. Vão parar de comprar. E aí mais empresas vão quebrar. E isso, gente, é um dominó. Isso daqui vai se espalhando e vai quebrando tudo em volta. E não é isso que a gente quer. Então, que venha o auxílio, que é muito importante nesse momento. Nós estamos numa situação absolutamente extraordinária, de pandemia, nunca antes vista no nosso país, né? Que é mais recente. Sim. Nós nunca vimos uma pandemia dessa proporção. Nós tivemos a gripe espanhola, mas nós não tivemos a gravidade que nós estamos tendo hoje com essa pandemia. Então, nós estamos com uma situação muito extraordinária. Então, a gente tem, sim, Angélica, que auxiliar e apoiar quando se auxilia os outros, porque a gente vai passar e já está passando por uma situação em que muitas pessoas que tinham um trabalho digno estão passando fome no Brasil. Infelizmente, isso vai se agravar. Pois é, né, doutora? E a gente consegue perceber, né, como a doutora mesmo mencionou, não adianta o comércio estar aberto se as pessoas não têm dinheiro para ir lá e adquirir o produto,
porque o comércio vai ficar aberto e o cidadão vai continuar com fome. Né? E isso pode até aumentar, como se mencionou no início da pandemia, a questão dos saques, né? Porque vai gerar de novo aquela questão da necessidade, e isso pode agravar até a questão de violência nas nossas regiões. E a gente tem que ficar com essa, né, com esse cuidado. E é isso que eu entendo, pelo menos a meu ver, a meu sentir, que é a tentativa dos governos, seja ele qual for, de município, o governo do estado, daqui do Rio, ou de outras capitais, de outras cidades, mesmo que seja do interior, né, com essa questão do lockdown e esses dias, né, que tivemos aí de feriados prolongados, com a tentativa de se diminuir os contatos, né, sociais por conta do aumento dos casos de Covid. Né? E essas questões voltando aqui à questão dos direitos humanos, eu tinha feito, como eu falei com a doutora, um levantamento de que essa questão de utilizar negros e pobres como cobaias humanas, né, já foi objeto, né, de ocorrências na nossa história. Né? Aconteceu entre 1932 e 1972, quando fizeram o estudo da sífilis. Né? Então, nessa época, eles fizeram que vários homens, 600, na verdade, foram 600 homens negros, eles foram utilizados para tomarem uma determinada vacina, só que eles foram contaminados para fazer o estudo. Então, na verdade, eles contaminavam a pessoa para poder fazer o estudo com remédios e vacinas para saber como é que o organismo reagia, sem avisar para eles que isso estava acontecendo, sem avisar para a família. Então, a mulher pegava também a doença, engravidava e os filhos nasciam com sífilis congênita. Então, para você ver como isso já né, trazido... Ih, a doutora Ana caiu, gente. Eu vou continuar falando aqui para não perder o meio da palavra, né? Então a doutora Ana volta aqui conosco. Doutora Fátima, que muito feliz aqui da doutora estar aqui junto com a gente. Obrigada pela sua presença. Então, gente, foram mais de 400 homens negros e outras pessoas que morreram naquela época por conta dessa desumanização da pessoa. Né? Você tratar uma pessoa como simplesmente uma cobaia, realmente. Né? Com certeza, Andréia, é um absurdo eles serem tratados com essa violação mesmo, como você está dizendo aqui, violação total da dignidade da pessoa humana. E foi uma barbaridade. Né? Depois, né, se estudando história, se apresentando entre os outros estudos, né, se trouxe isso à tona, né, e virou esse grande caso aí na história lá também, né, nos Estados Unidos. Né? Então, gente, olha só, eu vou continuar aqui conversando com vocês, tá? Porque a doutora Ana caiu. Assim que ela entrar e sinalizar para a gente aqui, a gente vai continuar aqui tratando com vocês. Eu vou ler aqui alguns dos comentários, tá? Vou pedir aqui às pessoas, tá? Essa é uma live, tá? Apesar dela ser institucional, ela é voltada para a sociedade. Nós, como dissemos, nós não temos posicionamento político, nós, pessoas, temos. Né? Mas a instituição não está aqui nesse momento agora para isso. Nós não vamos tratar de cunhos políticos, apesar das coisas tenderem, né, e tudo na vida, todos os relacionamentos ser a partir de políticas, né? Nós temos cargos. Hoje eu estou presidente da comissão OAB Vai à Escola em Nilópolis, a vice-presidente da OAB de Nilópolis está aqui presente, a doutora Ana é a vice-presidente do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que tem, mas a gente não pode comparar, né, que o cliente do advogado, ele seja uma coisa e o advogado é outra. O advogado não pode ser marginalizado porque ele defende uma pessoa que supostamente ele possa ter praticado algum ilícito. Então, eu vou pedir a gentileza, tá, de todos vocês que possam ser respeitoso com todas as nossas pessoas que estão aqui presentes.
tá bom? Eu estou procurando aqui a doutora Ana para poder chamá-la de volta, que ela já voltou. Eu agradeço a compreensão de todos, tá? Muito obrigado, Ricardo, pelo aviso, Ai, tá voltei. bom? Oba, voltou. Então, doutora, eu estava explicando, não sei Voltei, se a minha doutora querida. Foi a conseguiu. internet que tá fraca. Tem problema não. A gente compreende, ainda mais nesse período, a gente sabe que as nossas empresas de telecomunicação não nos permite a segurança das nossas É redes, né? verdade, minha querida. Então, gente, eu estava comentando um estudo que eu li na internet falando, né, da história também dos Estados Unidos, falando justamente sobre isso, da utilização dos homens homens negros. E foram especificamente 600 homens negros que foram utilizados para fazer testes da sífilis. Né? Então, eles foram infectados e foram utilizados para tomar remédios, outros não, para poder saber como que o medicamento e a vacina se comportaria nos organismos. Né? Então, naquela época, eles não avisaram que era isso, avisaram apenas que era um medicamento, que eles iam se tratar de determinadas outras doenças, não avisaram que era. Então, eles pegavam, as mulheres pegavam porque mantinham as relações, né, íntimas, e os filhos nasciam com a sífilis congênita. Então, vários humanos, seres humanos, morreram por conta dessa situação, né? E a gente está aqui justamente mostrando a desumanização, né? Você tratar o homem, o ser humano, independente da sua cor, como uma coisa qualquer que possa morrer, né? Sem saber. Porque se ele fizer voluntário e morrer, ele está assinando um termo de risco, né? É verdade, Angélica. E se a gente pode, assim, se a gente já concebe com horror uma situação dessas, nós, advogados, temos ainda mais obrigação de externar o quanto isso é hediondo, porque nós, advogados, Amém. temos conhecimento da legislação e sabemos das barbaridades que são cometidas e sabemos a inconstitucionalidade dessas barbaridades. Então, é muito importante que a advocacia nunca calhe a sua voz sobre esse tipo de barbaridade, Angélica. Eu acho que seria interessante aqui a gente também falar, como você falou no início, sobre um tema socialmente muito relevante, que é a questão da polêmica do aniversário da ditadura de 64, que você, com muita precisão, mencionou a coincidência, né, dela se dar justamente Da hoje, data no de dia hoje. que a gente está conversando 57 anos. e estamos conversando sobre direitos humanos, né? Sim. Eu acho, sabe, Angélica, eu tenho uma visão muito otimista e eu tenho um respeito absoluto com relação às Forças Armadas. Eu tenho um respeito absoluto pelo Exército, pela Aeronáutica, pela Marinha e pela maturidade que essas instituições alcançaram. Então, eu leio com muita alegria, nos jornais de hoje, declarações de vários expoentes, né, das Forças Armadas, dizendo que elas não são órgão de governo, que elas são órgão de Estado e que não se conte com elas para instabilidade e nem quebras institucionais. Então, eu acho que a gente atingiu, sabe, Angélica, um grau de amadurecimento pelo qual as próprias Forças Armadas nos protegem de eventos de triste memória, como foi a Revolução de 64. Né? De triste memória porque avançou sobre direitos individuais, porque acabou descambando para a tortura, embora, evidentemente, esse não tenha sido o ideal, acredito eu, de muitos aqueles que apoiaram, mas ela descambou para algo terrível na nossa história, algo que a gente não quer ver de volta. Mas eu acho, sabe, Angélica, que hoje o que a gente tem é um amadurecimento do nosso país, das nossas instituições e, sobretudo, das nossas Forças Armadas. Então, eu acho que não há espaço
para se pensar em algum tipo de golpe. A sociedade não vai admitir, a OAB não vai admitir, as Forças Armadas não vão admitir. Eu tenho muita crença na força das instituições no Brasil, na nossa Constituição de 88, e eu acho que ninguém tolerará nada que possa vir abalar toda essa construção democrática que a gente fez no país desde 88. Eu não sei se a sua visão é essa, mas eu tenho visto com muito otimismo essa questão. Eu gostaria de, assim, né, de ter um pouco mais de otimismo. Às vezes eu me pego um pouco, né, assim, receosa, justamente, né, porque a gente escuta muito, né, de pessoas, até de colegas, né, que são a favor, a gente respeita, tenho muitos amigos que têm esse posicionamento, familiares, mas a gente sabe, por quem estudou, como a doutora mesmo mencionou, quem estudou história a fundo, né, a gente que é da área de humanas, a gente tem um pouco mais, né, desse interesse, né, a gente sabe como é que funcionou a ditadura naquela época, talvez não no início, né, se tentava, né, se dizia que ia se colocar ordens e outras coisas mais, mas não foi bem isso que aconteceu realmente, né? E graças a Deus, com a nossa Constituição aí de 88, nós instauramos aí o Estado Democrático de Direito e estamos aí com ele até hoje. E a questão é justamente essa, né, doutora? As pessoas confundem também essa questão do Estado democrático, né, e da integração dos três poderes e ficam, né, fazendo manifestações contra o STF, contra a Casa Legislativa, independente dos seus posicionamentos políticos, como já dissemos aqui, mas a importância democrática da existência desses três poderes autônomos, independentes, ela é de suma importância porque um tem o poder de controlar a realização, né, do outro, porque sem isso a gente volta para o autoritarismo, né? Então, a importância deles está baseada justamente nisso, independente da gente concorde ou não, né? E a Constituição ela está aí para ser respeitada na ampla defesa, no contraditório, por mais que a gente não concorde, não ache justo determinado posicionamento, mas a gente é uma pessoa, como a senhora mesmo falou, seres humanos, somos falíveis, eles também são, né? E a gente tem que respeitar essa democracia nessa integração dos poderes. Sem dúvida, Angélica. E a gente também não pode achar que a democracia seja necessariamente estabilidade e tranquilidade. Não, a gente tem, isso é muito importante dizer, a gente tem visto que determinados atos, até do Poder Judiciário através do Supremo, geram desconfortos no Poder Executivo, no Legislativo. Há um difícil equilíbrio de limites entre os poderes instituídos, mas isso faz parte da democracia, isso faz parte da vida democrática. Sim. Isso faz parte do amadurecimento do país com as suas instituições. Isso não quer dizer que a gente está numa crise, isso quer dizer que a gente está num aperfeiçoamento, num movimento de adequação, num movimento de aprimoramento. Eu confesso que eu sempre sou muito otimista e eu vejo assim, também tenho receios, como a Angélica mencionou, mas eu tenho uma confiança profunda nas instituições e no respeito a elas. Eu acho que hoje a gente tem que comemorar, não a Revolução de 64, Angélica, a gente tem que comemorar a gente ter saído dela, né? A gente ter superado essa fase. Sem entrar no mérito, se era certo, se era errado, a minha questão aqui não é política, a minha questão aqui é de amadurecimento civilizatório. Então, que bom que a gente passou por ela, que bom que a gente não está mais nela e que bom que a gente aprendeu com ela o que a gente deve evitar, né? Eu acho que é isso que a gente tem que comemorar, é a evolução da sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida que evoluiu. Agora, instabilidade nós vamos ter, e vamos continuar ainda tendo. Nós temos muitos aspectos a amadurecer. E um deles é o de direitos humanos, de respeito às outras pessoas, de respeito ao sofrimento do outro, né? Que nós, advogados, temos um papel de responsabilidade maior. É um papel
de esclarecimento, né? Nós, advogados, não podemos ser instrumentos de disseminação de fake news ou de perseguições. Nós, advogados, temos que ser instrumentos de esclarecimento, de defesa das instituições e defesa, principalmente, da advocacia, porque um dos alvos desses movimentos autoritários e um dos alvos principais é a advocacia, Angélica. E por que atacam a advocacia? Atacam aos membros da OAB e a advocacia. Atacam a advocacia porque é ela que se insurge contra o autoritarismo e a arbitrariedade, seja de que poder for. Somos nós sempre que estamos combatendo. Então, é conveniente para quem defende o autoritarismo e a falta de democracia que se ataque a advocacia, porque nós, advogados, lutamos e falamos o que tem que ser dito. E isso é inconveniente para muita gente, né? É verdade, doutora. Aí, como nós estávamos dizendo antes, né, a doutora falou até na sua live ontem, né, muitos confundem a defender um cliente e ser conivente com aquilo, né? As prerrogativas do advogado já diz que o advogado ele tem o direito ao sigilo do atendimento ao seu cliente, justamente porque o seu cliente ele pode dizer ou não se aquilo aconteceu, para que o advogado trate da melhor estratégia jurídica do processo e que ele possa fazer a melhor defesa, porque é constitucional ter a sua ampla defesa garantida, o contraditório, o devido processo legal, independente do que ele fez, deixou de fazer, se ele é ou não culpado. E a criminalização da advocacia é uma coisa que está tão em fomento, infelizmente, né, com as pessoas trazendo isso, né, a baila, assim, trazendo assim, desconforto até da gente estar em determinados ambientes, dizer que advogado, as pessoas já olham para a gente assim como se fosse assim, e ela, né, ela é uma pessoa que não sabe, como se fosse uma coisa ruim, né? E antigamente não, antigamente o advogado tinha aquele status, né, de ser uma pessoa boa, defensora da lei, porque é isso que nós somos, né, operadores do direito. Nós estamos aqui para defender a Constituição, a lei, o Estado democrático, o poder da autoridade, né, de todos os cidadãos, porque é isso que somos, né? A democracia é justamente isso, né, doutora? O poder emana do povo, para o povo, pelo povo. É verdade, Angélica, e é muito importante que algumas pessoas tenham noção da relevância da advocacia e do risco que traz para todos nós a criminalização do advogado, confundindo a sua função com a função do cliente. Nós não defendemos o crime, a gente defende os direitos do cliente. E qualquer um que tenha cometido qualquer ilícito tem direito de que, ao caso dele, seja aplicada a legislação adequadamente. Aí a gente fica até chocada, Angélica, porque às vezes são colegas nossos aceitando ataques à advocacia. Isso é muito triste, né? Porque eles estão se enfraquecendo, na verdade. Ao aceitar o ataque à advocacia, o exercício legítimo da advocacia, o colega está se enfraquecendo junto. Por quê? Porque a ideia daqueles que atacam a advocacia é enfraquecer a nossa profissão. A nossa não é classe, enfraquecer, justamente. Não é só enfraquecer a vice-presidente ou Felipe Santa Cruz ou Luciano Bandeira. É enfraquecer a nossa atividade, a nossa instituição. Pois eu respondo a essas pessoas que não, a advocacia não vai se calar. Nós podemos sofrer o que for, nós podemos sofrer a arbitrariedade que for, e nós não vamos parar de contestar e não vamos parar de denunciar o que tiver errado e também de aplaudir o que tiver certo. Eu acho que essa é a função de cada um dos advogados, não é só daqueles que estão hoje na OAB, que tem um cargo na OAB, é de toda a advocacia. Vamos parar de olhar para a floresta, para a árvore e olhar para a floresta.
O que está Sim, faltando como um todo, né? é uma visão do todo dessa advocacia que precisa se unir ao povo desunido. Gente, olha só, quando um magistrado é atacado por um do outro poder, todos os magistrados se juntam. Até os Justamente. inimigos do magistrado. Agora, na advocacia, a impressão que a gente tem é que quando tem um ataque injusto contra um colega, os outros vão e atacam como se isso não fosse um ataque à própria Sim, classe. Isso me é, ver- preocupa muito, porque a gente tem que ter é verdade. consciência de que a advocacia sempre foi uma pedra no sapato dos autoritários, dos arbitrários, dos violadores de direitos humanos, porque somos nós que denunciamos. Então, ou essa classe muda de perspectiva e se junta e se une na mesma bandeira, ou nós vamos ser massacrados, porque Com a certeza, resistência é grande, é muito grande. com certeza, porque hoje alguns advogados estão sofrendo com as suas violações de prerrogativa, tendo seus escritórios violados, os seus telefones sendo grampeados. Isso também é desrespeito aos direitos humanos, porque ofende a defesa daquele outro pessoa que precisa de que o sigilo seja respeitado. E É o isso pode sigilo do acontecer com cliente, qualquer né? um de nós. Não é o advogado que está tendo o seu sigilo interferido, é o cliente. É É o ele que está cliente, é a tendo o seu direito sociedade. violado, a sociedade. É isso que as pessoas parecem que não entendem. Né? E a gente fez uma palestra também em escola, doutora, sobre a importância da OAB, né? Porque a gente foi justamente mostrar isso, porque as pessoas têm sempre aquelas perguntas, a OAB, por que a OAB se mete em tudo? Né? Isso é papel da OAB zelar por todas as situações, né? Zelar pelo cumprimento da lei, zelar pelo descumprimento, de que se o descumprimento ocorrer, que seja respondido com veemência, que faça as ações. Nós temos os procuradores da OAB que fazem processos individuais e coletivos, seja ele qual for, que possa servir, né, como exemplo à sociedade, né, para dirimir interferência em direitos sociais, né? Então, assim, a OAB tem uma importância sumária na nossa sociedade e parece que as pessoas não fazem questão de ter essa compreensão. Simplesmente escutam, né? A OAB, aquele monte de advogado que não sei o quê, e fazem um plano, né, de uma situação tão desagradável, né, que né, a gente fica assim, nossa, o que difícil, né? E às vezes está lá um advogado sendo destratado em uma audiência, né? E ao invés dos amigos, dos colegas advogados que estão em sala de audiência irem lá ajudar, defender, né? Aí você ainda escuta aquelas papinhos de corredor, né, de falar lá, que não sei o que, advogado, fez isso, fez aquilo, né, e nós que somos julgados, ao invés da gente combater o autoritarismo daquele que vem contra nós, contra os nossos clientes, contra a sociedade, lembrando que nós somos representantes da sociedade, nós estamos na Constituição Federal, artigo 133, né, como representantes da sociedade, importante para a administração da justiça. Somos operadores do direito. E a doutora Ana caiu de novo. E eu estou falando aqui direto, né? E a gente precisa realmente, doutora Fátima, fazer uma OAB uma OAB forte, justamente, igual a Andréia colocou aqui para a gente, a doutora Andréia, nossa classe, ela precisa ser mais unida, sim. A doutora Santos, eu não sei o seu nome, doutora, me desculpa, né? Colocou aqui para a gente também, né? Que precisamos de união, sim. Isso é uma das coisas que a gente sempre bate. Olá, doutor Hilário, seja bem-vindo, presidente da OAB de Nova Iguaçu, né? Realmente, doutor Hilário, jamais nos calarão. A gente está aqui justamente para isso, né? E a gente sabe a importância do trabalho da advocacia, que deve ser respeitada. Ontem, na live que a doutora fez, junto com a Comissão de Prerrogativas
lá do sul do país, eles falaram justamente sobre essa questão da importância, né, do sigilo profissional e nós sabemos que são invioláveis os instrumentos da advocacia, do trabalho da advocacia, né? Então, a gente não está aqui para falar de um ou de outro, de A ou de B, nós estamos aqui para defender o direito dos cidadãos, né? Estamos falando hoje sobre direitos humanos, é direito de todos. A gente perseguir uma pessoa e tentar denegrir uma pessoa em especial, a gente faz com que nosso poder ele se desfaz, porque a gente está fazendo isso para nós mesmos, né? Porque a nossa classe já é uma classe tão achacoalhada, né? Tão achincalhada, na verdade, né? A palavra é essa, achincalhada, né? E a gente precisa realmente desse respeito da nossa classe, né? Eu não sei se a doutora Ana vai voltar, quem tiver mais comentários e quiser conversar aqui com a gente, pode continuar colocando aqui, a gente vai conversando com todos. Doutor Diogo Coelho, seja bem-vindo. Doutora Verônica Cavalcante, Alcide Mesquita, doutora Tereza Preste, do Carmo Gêmeos, Gessi Souza, sejam todos, gente, muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos, doutor Ricardo Gatti, oficial, muito obrigada aí pela ajuda e colaboração, doutora Bárbara Iwas, que é da Amazoeste, né? Muito obrigada aí pela sua consideração de ter vindo aqui com a gente, da professora, também advogada, doutora Nilceia, aqui é uma grande personalidade aqui da nossa sociedade, ela é presidente da Casa da Mulher, aqui de Nilópolis, faz um trabalho belíssimo também, a doutora Ana voltou, que bom! Então, o papo está tão bom, gente. Eu adoro falar sobre essas coisas. Se deixar, doutora Ana, eu fico falando aqui, eu só percebi que caiu quando apareceu, quando a imagem da senhora sumiu, porque eu falo muito. A internet está muito ruim. Mas eu acho muito importante a gente conversar aqui. Esse não é, assim, a gente está aqui discutindo direitos humanos, trocando ideias e querendo agregar advocacia. Não é uma propaganda eleitoral, já tinha gente aí falando de qual presidente gostava mais. Gente, olha só, votem em quem vocês quiserem. Não é esse o problema aqui. Aqui a gente não está pedindo voto, pedindo nada. O que a gente está pedindo aqui é que todos sejam solidários e que a gente defenda os direitos humanos. Seja de direita, de esquerda ou de centro, a gente não pode perder essa bandeira. Porque essa bandeira é que assegura que a gente tenha uma sociedade mais agradável, uma sociedade mais evoluída e uma sociedade melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. E esse é um dever da advocacia, não é uma opção, é um dever. Cada um que recebe aquela carteirinha vermelha, né, Angélica, passa a receber. Aquilo é uma conquista, um sonho, uma realização. Mas é também a assunção de uma obrigação com a sociedade. É uma obrigação que a gente assume quando a gente recebe aquela carteira vermelha, da gente atuar em prol de um mundo melhor, da defesa dos direitos, da defesa da legislação, da defesa daqueles que não têm defesa, dar voz a quem não tem voz. É uma obrigação. Então, essa carteira vermelhinha, gente, ela é muito mais um peso do que um prêmio. Ela é um peso, porque ela traz uma missão. E essa missão, ela é cumprida por cada advogado. E aqui, essa missão, a gente está com um exemplo de um cumprimento maravilhoso dessa missão, que é essa comissão OAB vai à escola, presidida pela querida Angélica, com o maior carinho e dedicação. E eu digo, gente, é um trabalho gratuito, é um trabalho de dedicação, é um trabalho de amor, é um trabalho de doação. E outra coisa, gente, que eu digo para vocês de todo coração, olha só, cargo não representa nada. Eu já tive vários cargos, já fui desembargadora eleitoral, já fui conselheira da ordem, agora sou vice-presidente, amanhã posso não ser mais nada.
O cargo passa. O que fica é o que a gente puder plantar, por menor que seja, de melhor e deixar a vida das pessoas um pouquinho melhor do que quando a gente entrou. E isso é que eu acho sensacional nessa comissão presidida pela querida Angélica, porque ela, sem dúvida nenhuma, ela deixa o mundo melhor. Cada escola que ela trabalha, ela está construindo um futuro melhor, ela está investindo naquelas crianças que vão ser os adultos que vão estar aqui nos nossos lugares no futuro. Então, a OAB vai à escola, eu não me lembro qual foi o presidente da OAB que criou essa comissão, mas pela minha memória, posso estar equivocada, tá, gente? Mas eu acho que foi o presidente Otávio Gomes, que antecedeu a presidência do presidente Vadir Damus, quem criou essa comissão. Ou foi o Sérgio Sveiter, eu não quero fazer injustiça aqui, mas eu volto a dizer, essa é uma das comissões mais importantes da nossa instituição. E eu fico muito triste quando eu visito, quer dizer, agora na pandemia eu não consigo visitar mais ninguém, a não ser online, mas eu fico muito triste quando eu vou numa subseção e a comissão AB vai à escola não está instituída. Essa comissão, gente, ela é um patrimônio da sociedade, ela não é da OAB, ela é da sociedade. E é uma das comissões mais importantes que a gente tem. Então, a gente tem que sempre estar dizendo a pessoas que são sacerdotes do bem nessa comissão, como é o caso da Angélica, que elas não esmoreçam e continuem investindo nesse trabalho, porque cada leitura, cada instrução que vocês levam a uma escola, vocês estão ali talvez mudando o destino de várias crianças e várias famílias onde elas estão inseridas. É um trabalho social fundamental, Angélica. Você está super de parabéns. Eu te agradeço, doutora Ana, pelas palavras. Eu tenho também muito a agradecer aqui a nossa diretoria aqui de Nilópolis, doutor Celso Gonçalves, a doutora Fátima, que está aqui com a gente, participou aqui da nossa comissão desde o início, né? E eles são realmente pessoas maravilhosas, eles trouxeram justamente essa união que a gente precisa dentro da OAB, a nossa Nilópolis aqui, ela está muito bem representada, né? E eles deixam, né, permitiram que essas comissões, não só a minha, como muitas outras comissões aqui na Baixada, aqui em Nilópolis, seja tão atuante dessa forma. Eu agradeço muito a presença da doutora, que a gente já está se encaminhando para o final, já vamos fazer 1 hora de live. Se deixar, que eu ficava aqui com a doutora falando. Vamos marcar outras, conversando, passou tão rápido. Porque eu também, passou maravilhosamente bem. A gente está conversando sobre tema que eu gosto demais de conversar, então não é à toa que eu estou aqui na Comissão OAB Vai à Escola, que é justamente para falar sobre humanização da sociedade, né? Eu adoro esse trabalho, estou muito feliz com isso, graças a Deus, que a gente está aqui podendo fazê-lo pela internet, né? Que a gente já tem essa possibilidade. E, doutora, eu quero deixar aqui meu agradecimento sincero, do coração. A senhora é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muita admiração pela simplicidade, pela disponibilidade. Quando a gente teve a oportunidade de conversar no projeto Porte de Livros, a gente pôde, né, estar mais próxima, a gente vê, né, como a senhora consegue estar bem com todos, né? Isso é uma característica pessoal, né? Porque a gente sabe, infelizmente, não é querendo, né, falar de ninguém, mas a gente sabe que ainda tem alguns dirigentes, algumas outras pessoas que a gente não consegue acesso, tem dificuldade, porque os cargos, como a doutora falou, hoje está aqui, mas amanhã pode não estar, e os cargos, às vezes, têm um certo peso social, né? E a senhora não parece, né, que tem essa postura, porque a senhora tem essa acessibilidade, esse carisma que é peculiar à senhora e é natural. Eu agradeço profundamente, em nome de toda a OAB de Nilópolis, da doutora Fátima, que está aqui conosco. Agradeço a senhora e a OAB por estarem no comando junto com o doutor Luciano Bandeira,
para nos trazer, né, essa felicidade de estar conosco à frente aí do OAB. Minha Doutora, querida, eu muito que agradeço a obrigada pela você, live. ao querido presidente Celso, a nossa querida vice, que está nos dando uma honra danada de estar nos assistindo, e dizer que eu estou sempre disponível, sempre aberta para a gente trocar ideias, conversar, e contem sempre comigo. E é o que eu falei, quanto maior o cargo, maior é o servidor. Essa é a regra, né? Então, a gente só está aqui para É servir, e durante verdade, esse concordo. período vamos servir. E que os próximos também possam servir, e assim o trabalho vai passando de uma mão para outra e continuando sem que a advocacia fique com o apoio que ela precisa. Mas, minha querida, e um beijo especial para você. Não Não vamos podemos esmorecer. Um esmorecer. beijo especial para você e para a Obrigada, sua doutora. maravilhosa comissão e para o maravilhoso trabalho que você faz nela, aí com a bênção do presidente Celso e da nossa querida vice-presidente. Um beijo muito carinhoso para vocês todos e uma Muito feliz Páscoa, né, obrigada. para toda a advocacia. Ah, é verdade. Bom feriado, gente. Cuidem-se, fiquem em casa, usem máscara, façam isolamento, né? Não custa nada a gente lembrar que isso também é respeito, né? Para com os outros, né? E a gente vai entrar na semana que vem com a temática Desconstruindo Preconceitos. Então, nós vamos falar sobre diversidade de gênero, diversidade religiosa, diversidade sexual e diversidade racial. Cada um em uma semana com um convidado especial. A primeira é a Marusa, que é a doutora em Ciências Políticas, estava aqui conosco também. Vai ser semana que vem, dia 7 de Oh, que abril. A doutora maravilha! está convidada Vou a assistir com muito assistir com a orgulho. gente, tá? E quando a gente tem tentado aí realizar alguns eventos, aí se conseguir falar com a doutora depois de novo em outras oportunidades para fazer os convites, a gente vai entrando e vendo Eu as que agradeço. Um disponibilidades. E eu beijo muito agradeço mais grande uma para vez, de vocês coração. todos. Obrigada, fica com Deus todos, gente. Muito obrigada pela participação. Até semana que vem. Querida. Tchau, doutora.